Pessoal perguntando, com seus anos de experiência, qual é o primeiro fator que você procura olhar em uma empresa, para além dos... A gente costuma acompanhar alguns poucos setores, mas além disso, eu acho que é muito importante ter uma diligência bastante aprofundada sobre quem é a gestão, quem são os sócios. Então, se você não conhecer a empresa profundamente, o negócio intrinsecamente, né, e os seus valores, dificilmente você vai conseguir fazer um bom valuation. E para a gente estrear aqui, olha, um dos nomes mais requisitados e mais relevantes do mercado financeiro. Eu tenho o prazer e a honra de anunciar que nós vamos conversar pela próxima hora com Louise Barsi, economista, sócia fundadora da AGF. Ela também é formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Mercado de Capitais pela FECAP. Luiz, muito obrigado pela gentileza em aceitar o convite do Hugo, de todo o time do TC. É uma honra ter você aqui com a gente. Boa tarde. Imagina, um prazer. Boa tarde aí, Hugo. Obrigada aí pelo convite. Já me sinto no direito de escolher uma música aqui do Fantástico. É a terceira vez, minha terceira participação aqui no TC. Pô, pode pedir música, só não pode pedir o hino do Flamengo hoje, que os flamenguistas estão de luta. Senão é luto, né? Mas se você quiser pedir qualquer música, fica à vontade, é sempre uma honra ter você aqui com a gente. Hugo, quero te passar a palavra. A gente está aqui para facilitar os caminhos entre a audiência expressiva que nos acompanha hoje, para te trazer aqui a percepção da nossa audiência, as dúvidas também, mas o comando é seu, você toca a bola, a gente está aqui para te auxiliar no que for preciso. Seja bem-vindo. Vamos lá, então vamos começar aqui, né? O nosso programa, o TC Research, ele tem o objetivo de democratizar a análise e debater essa análise com vocês que estão aqui nos acompanhando. E hoje na estreia, como vocês já estão sabendo aí, a Louise aqui para conversar com a gente um pouco sobre filosofia de investimento, método de gestão, empresas, setores, né? Louise, bem-vindo. Vou te dar a palavra para você começar falando um pouco da sua trajetória aí para todo mundo, óbvio. A grande maioria que está aqui conhece, mas a gente tem pessoas também que estão nos ouvindo pela primeira vez. Maravilha. Então, boa tarde aí de novo, né, a todos e a todas. Maravilhoso estar aqui com vocês, passar a tarde aí comentando sobre dividendos, né? É basicamente o que se resume a nossa estratégia, comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos, né? É uma estratégia que dificilmente dá errado, mas que precisa ter muita paciência, porque ela demora a se concretizar, né? Você começar a ver resultados, mas assim que você começa a ver resultados, o negócio é exponencial, né? Assim funciona o juro composto, né? Então, a única variável que é exponencial é o N, que é o tempo. Então, não tem jeito. Precisa ter paciência e ter o hábito de reinvestir, né? Obviamente, sempre em boas empresas que consigam remunerar aí bem os seus acionistas, né? O tempo, né? O tempo, exatamente. Eu comecei minha carreira 2012 para 2013, comecei como estagiário numa corretora, depois sempre na área de análise, né, de equity research. Acabei depois enveredando para essa área mesmo e tirei o CNPI, desde então sou analista aí também e já tive que olhar outras coisas que não pagam dividendos e posso atestar por experiência própria que prefiro essa estratégia, viu, Hugo? Dá um exemplo pra gente aí. Do que você olhou que não pagava dividendos, que é hoje o norte da filosofia de investimento? Cara, você quando trabalha em área de research de corretora pequena, né, corretora média, não tem essa segmentação. O analista tem que meio olhar um pouco de tudo, né? Então, a gente praticamente acompanhava blue chips, enfim, não tinha muita segmentação, eram em dois ou três analistas na época. E a gente tinha que cobrir um pouquinho de tudo. E, cara, eu tinha que olhar varejo. E numa época em que, assim, não ter Magazine Luiza na carteira recomendada da corretora era um sacrilégio. Você era cobrada pelos clientes, pela diretoria da corretora, enfim. Pô, por que todo mundo ganha dinheiro com Magazine Luiza? Tem que ter e tal. Então, existe essa pressão sempre, às vezes, que parte do próprio mercado, né? Se você quer fugir do mainstream, mas se você quer fugir da manada. Ali você já olhava e falava, cara, varejo não é Já olhava, era obrigada a olhar por ser analista da corretora, mas, cara, jamais teria para minha carteira, né? E isso me incomodava muito, pelo fato de eu ter um grande exemplo, eu saber o que dá certo, eu não poder fazer para mim, porque, né, o analista tem que seguir algumas regras de compliance. E aí, em 2019, eu tomei a decisão de deixar de atuar como analista, ainda tenho o CNPI, mas meramente um título. Hoje eu não atuo, né, como analista para ninguém, a não ser para mim mesma. Então, eu abdiquei dessa profissão que, assim, me deu tudo que eu tenho hoje, né, porque o hábito de analisar empresas, de gastar sola de sapato, ele é extremamente importante, né.
É um grande diferencial, né? Não, é um grande diferencial, né? E a gente sabe que o que mais tem aí é analista de Faria Lima que nunca foi visitar a empresa, né? Ô, Hugo, A verdade é essa. e nesse sentido tem muita Uma gente... boa colocação. Tem muita gente mandando perguntas aqui já, né, para Luiz, e tem até algo parecido com o que a gente aprende no jornalismo, que é o tal do sujar o sapato, né? Tem Isso. muitos jornalistas que faz matéria e não tem o hábito de ir até o lugar. É mais ou menos uma analogia do que você falou aqui, Luiz. O pessoal perguntando, com seus anos de experiência, qual é o primeiro fator que você procura olhar em uma empresa, para além dos dividendos, que você já deixou claro aqui, quem te acompanha há mais tempo sabe, que é premissa no seu racional de investimento. Para além dos dividendos, o que você costuma olhar quando você vai analisar uma companhia? Legal. Bom, a gente costuma acompanhar alguns poucos setores, né? Então, são geralmente utilities, então energia, saneamento, telecom, porque são setores que inerentemente têm boas margens, conseguem gerar bom fluxo de caixa, consequentemente bons dividendos. Mas, além disso, eu acho que é muito importante ter uma diligência bastante aprofundada sobre quem é a gestão, quem são os sócios, né? Porque a gente... e estamos tendo exemplos recentes muito tristes. Pertencer a uma categoria de, enfim, novo mercado não garante que você esteja investindo em uma empresa no mais alto nível de governança corporativa. Tem vários exemplos aí de má condução do negócio, mesmo dentro do novo mercado. Mesmo dentro do novo mercado. Inclusive os casos recentes, gravíssimos, americanas. E vieram de empresas, inclusive do Easy, né? De sustentabilidade. Então, assim, teoricamente são empresas que se destacam nesse sentido de governança corporativa, né? Então, eu acho que conhecer as pessoas que estão por trás do negócio, e isso, obviamente, você precisa saber quem está por trás do negócio. Então, a primeira regra da gente é evitar, por exemplo, corporations, ou falsas corporations. A Americana é uma falsa corporation, na verdade, ela tem um dono, porque 38% de posição, você elege praticamente o conselho que você quiser, é o conselho que vai tomar as decisões. É um nome bonito, acionista referência, Exatamente, o acionista de referência. Então, a gente gosta de empresas com controle definido, porque eu sei de quem eu vou cobrar a conta se alguma coisa der errada, eu sei quem eu estou capitalizando caso a empresa necessite. Então, você consegue construir um relacionamento. Então, é um business de você construir relacionamento com os gestores e com os controladores também da empresa, né? E meu pai fez isso muito bem, foi operador de mercado, então é bastante conhecido e busca conhecer sempre novas pessoas, enfim, e se emaranhar mesmo, conhecer gente de não só da alta gestão, mas outros níveis abaixo também, porque às vezes é quando você está na fábrica, você está sentado lá no refeitório, você conhece o nível de gerência, por exemplo, o cara às vezes te confidencia alguma coisa normal, coisas de dia a dia da empresa. Você começa a puxar o novelo e vai descobrindo você começa a puxar outras coisas. Então a gente gosta muito de analisar, por exemplo, quanto tempo em média os colaboradores têm de casa, sabe? Coisas assim para você tentar mensurar qualitativamente coisas que não estão no balanço. Qual é realmente o clima de trabalhar aqui? Então, eu sempre uso isso como exemplo. A Klabin é uma que a gente visitava sempre, continuo visitando, sou conselheira fiscal lá hoje, mas é um relacionamento de anos, desde a década de 80, que só se fortalece, graças a Deus. E, cara, você chega na fábrica, você consegue almoçar no chão da fábrica, sabe? Assim, uma limpeza, você vê o zelo dos colaboradores, falam, assim, enche a boca para falar da empresa. Pô, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu trabalho aqui há 8 anos. Você sabe que ele vai dar o sangue ali para fazer a performance da companhia acontecer. Exatamente. Né? Então, é uma companhia que investe muito na educação, né, dos seus colaboradores. Então, eles formam bons técnicos que farão carreira lá. Então, assim, você consegue perceber quando o negócio é genuinamente bom, né? Obviamente que essa tarefa ela demanda algum tempo. E tem que demandar tempo. Afinal, assim, a nossa intenção é receber dividendos, portanto, a gente concentra em poucas e boas empresas. Para eu concentrar, eu preciso ter a confiança necessária naquele negócio, porque eu vou comprar, muito provavelmente, as mesmas empresas por anos. Então, você precisa de uma investigação bastante aprofundada nesse sentido, né? Que no final do dia, se você não entender o que a empresa faz e não souber, depois dessa investigação aprofundada, escrever em um parágrafo o que essa empresa faz, o bom analista é aquele que te convence no primeiro parágrafo, cara, não com os números. O número vai só embasar a tese de investimento que ele está te contando. Porque o número você pode criar o caminho que você está procurando. A contabilidade, ela conta uma história, né? Você precisa saber, obviamente, delinear qual é essa história. Então, se você não conhecer a empresa profundamente,
o negócio intrinsecamente, né? E os seus valores, dificilmente você vai conseguir fazer um bom valuation, né?